O sol mal havia se posto, e as sombras longas ainda decoravam o grande jardim da mansão. O ar estava carregado de luto, com um murmúrio de condolências sussurradas aqui e ali, enquanto os últimos visitantes prestavam suas homenagens e se retiravam silenciosamente. Glória e sua mãe, ainda vestidas de preto, estavam no salão principal, recolhendo as flores murchas, quando Juan, com um sorriso presunçoso nos lábios, se aproximou delas, segurando um envelope grosso. "Glória, minha querida, precisamos conversar", disse ele, sua voz ostentando uma falsa ternura que não chegava aos olhos. Glória olhou para ele, sentindo uma pontada de desconfiança. "O que aconteceu, Juan?", perguntou, notando o modo como ele manuseava o envelope com um certo tipo de reverência. Juan fez uma pausa dramática, olhando ao redor para garantir que a atenção estava focada nele. Com um suspiro teatral, ele começou. "Como vocês sabem, estive cuidando das últimas vontades do seu pai. E..." Ele hesitou, um sorriso cruel surgindo em seu rosto. "Parece que ele me deixou todo o seu patrimônio. Sim, a mansão, os investimentos, tudo." A mãe de Glória empalideceu, apoiando-se em uma cadeira próxima. "O que você está dizendo, Juan? Isso deve ser algum engano?" Ela murmurou, sua voz trêmula. "Não há engano nenhum", Juan declarou, agitando o envelope. "Tudo está aqui. Documentos legalmente assinados e testemunhados. Ele me considerava mais filho do que genro. E bem, ele decidiu que eu deveria herdar tudo." Glória sentiu seu coração bater mais rápido, uma onda de raiva subindo por seu peito. Ela pegou o envelope das mãos de Juan e o abriu com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo rapidamente o conteúdo. Isto não pode ser verdade. Meu pai nunca faria algo assim", exclamou, olhando para Juan com olhos inflamados de incredulidade e dor. "Oh, mas é verdade. E, sinceramente, não vejo lugar para vocês duas aqui agora que a propriedade é minha. Sugiro que encontrem um novo lugar para morar, e rápido." A voz de Juan era fria, e seu olhar era de desdém. A mãe de Glória começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Glória sentiu uma fúria crescer dentro dela, suas mãos formando punhos ao seu lado. "Como você pode ser tão cruel, Juan?", Glória confrontou, sua voz elevando-se em desespero e raiva. "Meu pai nos amava. Ele nunca nos deixaria na rua. Isso é uma farsa." Juan deu de ombros, indiferente à dor que causava. "A lei é a lei, Glória. E a lei diz que agora tudo isso é meu. Você pode verificar com qualquer advogado. De qualquer forma, minha decisão está tomada. Vocês têm uma semana para desocupar a casa." "Você não vai se safar com isso, Juan", Glória gritou, as palavras saindo de sua boca como balas. "Vou lutar com tudo que tenho. Meu pai jamais queria isso." Juan riu, um som que ressoava ameaçadoramente pelo salão vazio. "Boa sorte com isso, Glória. Você vai precisar." Com essas palavras, ele se virou e saiu do salão, deixando Glória e sua mãe em meio a um turbilhão de emoções devastadoras. Glória ajudou sua mãe a se sentar, passando os braços ao redor dela em um abraço consolador. Mas por dentro, uma tempestade de estratégias começava a se formar. Glória sempre soube que cresceu de maneira diferente da maioria das crianças. A sua casa é uma mansão deslumbrante, enraizada na tradição e no luxo, um verdadeiro reflexo da herança da sua família. Seu pai, um empresário astuto e disciplinado, enfatizou que, apesar de sua riqueza, a verdadeira riqueza de uma pessoa reside em seu caráter e em suas realizações. "Minha querida Glória", disse ele, com a voz firme, mas afetuosa. "O dinheiro pode abrir portas, mas somente a virtude e a sabedoria podem mantê-las abertas.
Na escola, Glória é frequentemente colocada sob o microscópio da sociedade. Seus colegas, movidos pela curiosidade e pelo ciúme, não perderam a oportunidade de lembrar a Glória sua boa sorte. Glória, sua casa parece um castelo, comentou um colega, olhando para ela com olhos ao mesmo tempo de admiração e um pouco ressentidos. Você deve se sentir como uma princesa. E você tem todos os jogos mais recentes, certo? Perguntou o outro, mais interessado em ganhos materiais do que em amizade verdadeira. Mas a realidade de Glória é muito diferente das fantasias que se pintam sobre ela. Ela não possui todos os novos jogos e cada nova solicitação de compra é meticulosamente avaliada por seus pais. Sua vida é regulamentada e seus bens são moderados. O pai dela acredita que compreender o valor do dinheiro é uma lição importante. Só porque temos, não significa que devamos gastá-lo, explica ele. E só porque podemos comprá-lo, não significa que precisamos possuí-lo. Foi neste ambiente de disciplina rigorosa e de grandes expectativas que Glória conheceu Juan. Ele veio como uma lufada de ar fresco, com seu sorriso fácil e disposição para conversar sobre qualquer coisa. Ela se sente atraída por sua natureza aparentemente aberta e honesta, que parece um refúgio seguro contra as expectativas sufocantes de sua própria família. Juan é a primeira pessoa a não demonstrar medo ou preocupação indevida com a riqueza de Glória. Ele a ouvia de verdade, e isso a fazia se sentir compreendida de uma forma que poucos haviam feito antes. Você é incrível, Glória, ele costumava dizer. Não por causa do que sua família tem, mas por causa de quem você é. Seu romance floresceu rapidamente e dentro de 2 anos estavam casados. O casamento foi uma celebração exuberante, com todos os excessos que seu status poderia comandar, patrocinado com entusiasmo pelos seus pais. Mas foi também uma cerimônia carregada de promessas e expectativas. Naqueles dias luminosos e festivos, o futuro parecia promissor. No entanto, à medida que o tempo passava, o verdadeiro caráter de Juan começou a emergir, como uma mancha que lentamente se espalha sobre um tecido perfeitamente branco. Glória começou a perceber uma obsessão insidiosa em Juan com relação ao dinheiro. Ele fazia perguntas, muitas perguntas, sobre a fortuna de seu pai, sobre como era gerida, sobre como seria distribuída. Glória, você sabe, Juan começou um dia, enquanto observavam o pôr do sol no jardim da mansão. Quando seu pai decidir passar a tocha, como as coisas vão funcionar? Glória olhou para ele, surpresa com a pergunta. Não tenho certeza, Juan. Acho que tudo ficará como meu pai planejou, com o aconselhamento de seus advogados e contadores. Mas você vai herdar, né? Quer dizer, essa casa... Morar aqui é maravilhoso, só nós dois, pense no futuro. Ela sentiu um arrepio incômodo. Juan, acho que não deveríamos conversar sobre isso agora. Meu pai está bem. Claro, ele disse rapidamente, abrindo um sorriso. Eu estava pensando em voz alta. Mas as palavras de Juan plantaram dúvidas na mente de Glória. Seu casamento, que começou como um conto de fadas, apresenta rachaduras que ela teme que aumentem. E enquanto o pai dela, um homem que sempre sabe mais do que deixa transparecer, observa em silêncio, ele também começa a perceber que talvez Juan não seja o príncipe que Glória pensa que ele é. Quando a saúde de seu pai começa a piorar, tudo que Glória sabe fica ofuscado. Na cama do hospital, seu pai falou. Suas palavras tingidas com a urgência de alguém que sabia que não lhe restava muito tempo. Glória, minha querida, lembre-se de que a maior herança que posso deixar para você não é a riqueza, mas a sabedoria para usá-la de maneira eficaz. Não deixe que outros a influenciem sobre como honrá-la.
Essas palavras, ditas com tanto peso, permaneceriam com ela por mais tempo do que qualquer quantia de dinheiro poderia. E à medida que as últimas folhas do outono caíam e o frio do inverno se instalava, Glória começou a compreender verdadeiramente o que aquelas palavras significavam. Juan havia se tornado um homem consumido pela obsessão. Seus pensamentos eram dominados pela mansão e pela fortuna que Glória herdaria. Ele passava noites em claro, remoendo planos e estratégias, falando sozinho em sussurros sobre como poderia acelerar seu acesso ao que considerava seu destino merecido. Uma tarde, enquanto Glória estava no jardim, cuidando das rosas que seu pai tanto amava, Juan se aproximou dela com uma expressão estranhamente calculista. Glória, nós precisamos falar sobre o futuro, sobre a casa. Ele começou, sua voz um pouco mais aguda do que o normal. Ela olhou para ele, sentindo imediatamente a tensão. Juan, já conversamos sobre isso, é algo que será resolvido quando chegar a hora. Não é algo que... Não, Glória. Você não entende. Ele interrompeu, a impaciência tingindo suas palavras. Eu estive pensando, esta casa é grande demais para deixar ao acaso. Precisamos garantir nosso futuro. Glória sentiu uma pontada de alarme. O que você quer dizer com garantir nosso futuro? Juan olhou ao redor como se temesse que as próprias paredes pudessem ouvir. Eu conversei com um amigo, um notário. Ele disse que pode ajudar a transferir a propriedade para o meu nome. Seria uma segurança para nós, Glória, para o nosso futuro juntos. O coração de Glória gelou. Transferir para o seu nome? Juan, isso não é ético. A casa é parte da herança que meu pai... Ético? Juan riu, um som áspero e desprovido de humor. Querida, no mundo real... é o mais inteligente a fazer. Estou apenas tentando proteger o que é nosso. Glória recuou, horrorizada. Não, Juan. Não posso permitir isso. Meu pai confiou em mim para honrar sua memória e cuidar de sua herança. O que você está sugerindo é roubo. Juan fechou a distância entre eles, sua expressão endurecendo. Então, você está contra mim? Você realmente acredita que seu pai queria que você lutasse para manter tudo isso sozinha? Glória, estou tentando nos ajudar. Ela sacudiu a cabeça, as lágrimas brotando em seus olhos. Não, Juan. O que você está fazendo é errado. Eu não posso apoiar isso. Furioso, Juan virou-se e saiu, deixando Glória sozinha com seus pensamentos atormentados e as rosas que começavam a murchar ao redor. Poucos dias depois, Juan colocou seu plano em ação. Voltando ao presente, ela sentiu ao ver os policiais: isso é definitivamente um erro. Glória exclamou quando um policial lhes deu um aviso de despejo. Sinto muito, senhora. Mas os documentos estão claros, disse o policial com uma expressão simpática. A propriedade agora está em nome do Sr. Juan. Você deve sair. Desesperados e sem recursos imediatos, Glória e sua mãe são obrigados a buscar refúgio em um modesto hotel da cidade, longe do luxo e das lembranças da mansão que um dia chamaram de lar. Sentadas num pequeno quarto de hotel, mãe e filha partilhavam o fardo do choque e da traição. Como ele pôde fazer isso conosco? Glória murmurou, sua voz embargada de dor e descrença. Sua mãe, que sempre foi a mais resistente, segurou sua mão. Minha filha, isso é apenas uma tempestade em nossa jornada. Lutaremos. Retomaremos o que é nosso por direito. Glória olhou para sua mãe, a determinação começando a substituir o desespero em seus olhos. Sim, mãe. Vamos brigar. Juan verá que mexeu com a pessoa errada. Nos dias seguintes, enquanto planejavam os próximos passos, a determinação de Glória cresceu ainda mais.
Ela não permitirá que a ganância destrua o legado de seu pai. Não, sem lutar até o fim. Saindo de casa e sem rumo, Glória levou a mãe para descansar em um pequeno hotel e ela foi até o escritório de Oscar, advogado de confiança do pai. Era uma sala iluminada apenas pela luz que vinha da janela e pelos documentos espalhados sobre a mesa. O advogado, um homem de meia idade com olhos penetrantes e comportamento sério, cruzou os braços enquanto ouvia o relatório de Glória. Precisamos encontrar algo, qualquer coisa que possa provar que Juan manipulou esta situação, disse Oscar, franzindo a testa. Ele deve ter deixado algumas pistas, alguma confusão. Glória, abalado, mas determinado, concordou com a cabeça. Meu pai sempre foi muito cauteloso. Ele é compreensivelmente paranoico com questões de segurança. Um flash de memória passou por sua mente. Espere. Meu pai instalou câmeras em vários lugares da casa para garantir a segurança pessoal. Ele tem um em seu escritório onde guarda documentos importantes e... Ela hesitou, tendo uma ideia. Só eu tenho acesso a essas gravações. Os olhos de Oscar brilharam com um brilho de esperança. Isso é maravilhoso, Glória. Precisamos verificar essas gravações imediatamente. Essa poderia ser a evidência que precisamos para expor Juan. Correndo contra o tempo, Glória retorna ao seu apartamento temporário e acessa remotamente o sistema de segurança. Com o coração batendo forte, ela digitou a senha, as mãos tremendo enquanto a tela carregava com gravações antigas. Depois de várias horas, vasculhando inúmeros vídeos, seus olhos cansados avistaram um movimento suspeito. Era uma gravação de seu pai e Juan, sentados no escritório, jogando xadrez, uma atividade que seu pai achava relaxante. Juan sorriu e serviu chá para os dois. Glória aumentou o volume e se aproximou da tela, observando cada movimento. Ela viu Juan tirar algo pequeno do bolso e despejar habilmente o conteúdo em uma das xícaras, enquanto seu pai olhava distraidamente para o quadro. De jeito nenhum! Glória murmurou para si mesmo, lágrimas brotando de seus olhos, enquanto observava seu pai beber o chá envenenado, sem saber da traição que acontecia diante de seus olhos. 30 minutos depois, seu pai começou a se contorcer na cadeira, levando a mão à testa, como se sentisse uma dor repentina. Juan olhou com uma expressão terrivelmente fria no rosto. Assim que o pai de Glória perdeu a consciência, Juan agiu rapidamente. Ele agarrou a mão flácida do homem, pressionando o dedo contra o scanner montado em um tablet, onde o testamento estava aberto para troco. Eu entendo, Juan, Glória sussurrou, sua voz uma mistura de horror e alívio. Ela pausou o vídeo, respirou fundo e ligou para Oscar. Oscar, eu encontrei. Tenho provas de que Juan envenenou meu pai e forjou seu testamento. O advogado respondeu com urgência. Glória, traga isso para mim imediatamente. Prepare tudo para levar esse assunto à polícia e ao tribunal. Agora, isso não é apenas trapaça. Foi assassinato. Com o vídeo salvo no Drive, Glória saiu, cada passo sentindo o peso da revelação. Ela sabe que o caminho a seguir será sinuoso, mas a verdade sobre Juan deve vir à tona. No encontro com Oscar e a polícia, o vídeo foi exibido. Os policiais assistiram horrorizados, enquanto Oscar narrava os acontecimentos, apontando cada detalhe da trama de Juan, embora chocados, mas sentindo-se fortalecidos pela justiça que finalmente parecia ao seu alcance. Garantiremos que ele pague por tudo o que fez, prometeu o detetive responsável enquanto colocava simbolicamente as algemas sobre a mesa, preparando-se para a prisão de Juan. Esta revelação choca a comunidade,
desencadeando uma série de acontecimentos que irão restaurar a honra e a dignidade da família Glória, enquanto Juan terá de enfrentar as consequências das suas ações desesperadas e traiçoeiras. O grande dia do julgamento havia chegado. Glória sentou-se na primeira fila do tribunal, sua postura ereta, embora seu coração estivesse pesado com a tensão e a ansiedade. Ao seu lado, sua mãe segurava sua mão firmemente, transmitindo força e apoio silencioso. Do outro lado da sala, Juan apareceu algemado e visivelmente abatido, cercado por seus advogados. O juiz entrou e todos se levantaram. Assim que todos se sentaram, o juiz olhou severamente para Juan antes de iniciar o processo. Este tribunal está agora em sessão para o caso do Estado contra Juan Almeida, acusado de fraude, envenenamento e usurpação de propriedade, declarou o juiz, sua voz reverberando pelo silêncio tenso da sala. O promotor levantou-se, arrumando seus papéis antes de começar. Senhoras e senhores do júri, hoje apresentaremos evidências incontestáveis de que o réu, Juan Almeida, cometeu atos de traição não apenas contra a família de sua esposa, mas contra a moral e a justiça. Vamos provar que sua ganância o levou a cometer um crime hediondo contra seu próprio sogro, um homem que ele deveria respeitar e proteger. Glória ouviu, seu coração batendo forte, enquanto o promotor detalhava cada acusação. A evidência do vídeo foi exibida, mostrando Juan envenenando o chá de seu pai e usando seus dedos para forjar a assinatura em documentos legais. Murmúrios de choque e desgosto ecoaram pela sala, enquanto o vídeo era reproduzido. Juan baixou a cabeça, incapaz de encarar o olhar de quem quer que fosse na sala. Seu advogado, um homem de meia idade com uma expressão preocupada, levantou-se para começar sua defesa. Meu cliente, Sr. Almeida, tem sido objeto de muitas acusações graves, começou ele, olhando ao redor da sala. No entanto, peço que considerem as circunstâncias emocionais e as pressões que ele enfrentava. Não estamos justificando suas ações, mas pedimos que considerem sua situação psicológica. No entanto, as tentativas do advogado de ganhar a simpatia do júri falharam diante da gravidade dos crimes apresentados. O júri, depois de apenas algumas horas de deliberação, retornou com um veredicto. Encontramos o réu, Juan Almeida, culpado de todas as acusações, anunciou o líder do júri, entregando o veredito ao juiz. Um suspiro coletivo de alívio escapou dos lábios de Glória e sua mãe. Juan, por outro lado, ficou pálido, a realidade de seu destino caindo sobre ele como uma laje de mármore. O juiz pronunciou a sentença. Juan Almeida, pelo poder conferido a mim, sentencio você a 20 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, todas as propriedades adquiridas fraudulentamente serão devolvidas à família da vítima. Glória sentiu um misto de alívio e tristeza. Alívio por ter recuperado a justiça e tristeza pelo que Juan, uma vez amado, se tornara. Após o julgamento, Glória e sua mãe voltaram para a mansão, que agora parecia mais um lar do que nunca. Enquanto caminhavam pelos corredores, Glória parou diante do retrato de seu pai. Mãe, vamos garantir que nenhum mal assim caia sobre nossa família novamente. Vamos honrar a memória do pai, cuidando bem de tudo que ele nos deixou, disse Glória, as lágrimas correndo livremente agora que a tensão havia se dissipado. Sua mãe a abraçou. Sim, minha querida, vamos fazer isso, juntos, como uma família deve ser. Naquela noite, enquanto a lua brilhava sobre a mansão, a paz finalmente retornou ao lar da família. Glória sabia que os dias vindouros trariam novos desafios, mas ela também sabia que, com a verdade e a justiça ao seu lado, ela poderia enfrentar qualquer coisa. E com essa certeza, ela sorriu. Pela primeira vez em muitos meses,
um sorriso genuíno de esperança e renovação. Em um dia ensolarado e fresco, Glória caminhava pelos jardins meticulosamente cuidados da mansão que agora prosperava como uma vila para aluguel. O local, uma vez palco de tanta discórdia, tinha se transformado em um refúgio de paz e renovação, não apenas para ela, mas para todos que passavam por suas portas. A vila agora recebia hóspedes de todas as partes, servindo tanto como um local para eventos, quanto um retiro tranquilo para aqueles que buscavam escapar do turbilhão da vida cotidiana. Glória parou por um momento para observar um grupo de jovens advogadas que haviam alugado a vila para um fim de semana de networking e desenvolvimento profissional. Era parte de uma iniciativa que Glória tinha começado. Um fundo de bolsa de estudos, financiado por uma porção dos rendimentos da vila, destinado a apoiar mulheres na área do direito e da justiça. É incrível ver até onde chegamos, não é? Comentou ela com a mãe, que se juntara a ela no terraço, olhando para o jardim onde as jovens mulheres discutiam animadamente. Sim, querida. Seu pai teria ficado tão orgulhoso, respondeu sua mãe com um sorriso afetuoso. Você transformou cada desafio em uma oportunidade para crescer e ajudar os outros. Glória refletiu sobre suas palavras. Ela tinha aprendido muito desde a morte de seu pai. O caminho tinha sido doloroso, repleto de traição e decepções. Mas cada obstáculo serviu para fortalecer seu caráter e aprofundar seu entendimento sobre a natureza humana, especialmente os perigos da ganância. Havia momentos em que eu achava que não iríamos conseguir, confessou Glória, olhando para as rosas florescentes. Mas então eu lembrava das palavras do pai sobre justiça e verdade, e isso me dava forças para continuar. A mãe de Glória apertou sua mão. E você fez mais do que apenas continuar, Glória. Você prosperou e transformou esse lugar em algo que ele sempre quis que fosse. Um local de encontros e memórias felizes. Enquanto falavam, uma figura familiar apareceu brevemente ao longe, observando a cena antes de se virar e se afastar. Era Juan, cuja vida tinha tomado um rumo muito diferente. Após cumprir sua pena, ele tinha retornado à comunidade, mas como um homem mudado, marcado pelas consequências de suas escolhas passadas. Glória notou sua presença e, por um breve momento, seus olhos se encontraram. Não havia mais raiva em seu coração, apenas uma tristeza melancólica pelo que poderia ter sido. Ela se virou de volta para sua mãe, decidida a não deixar o passado perturbar a paz que havia construído. No final do dia, Glória visitou o túmulo de seu pai, localizado em uma pequena colina com vista para a vila. As palavras de gratidão fluíram facilmente de seus lábios enquanto ela arrumava flores frescas ao lado da lápide. Pai, obrigada por me ensinar a força e a coragem. Ela sussurrou, o vento levando suas palavras. Eu espero que esteja orgulhoso do que fizemos aqui. Ela permaneceu ali por um longo tempo, refletindo sobre a jornada que havia percorrido, cada lição aprendida iluminando o caminho à frente. Ao sair, um sentimento de realização e serenidade a envolveu, como se o espírito de seu pai a abraçasse, confirmando que, apesar de tudo, ela havia feito o que era certo. Voltando para a casa, Glória sabia que o futuro ainda reservava muitos desafios, mas agora ela tinha a certeza de que, com as memórias de seu pai como seu guia e a verdade ao seu lado, ela poderia enfrentar qualquer coisa. E com essa certeza, ela sorriu, pela primeira vez em muitos meses, um sorriso genuíno de esperança e renovação.